Yeah. 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 Salve estagiário, estagiária, tamo de volta e hoje o papo é sensacional. Tá eu e o mestrão Du aqui, fazendo as honras da casa. Fala aí, Du, como é que você tá hoje? Só alegria, hoje a casa promete. E hoje o papo, como que vai ser, Du? Só o mestre pra falar, hoje vai ser fantástico. Cara, a gente tá com uma lenda do esporte aqui, realmente é uma lenda. Eu vou dar pra vocês a introdução, só pra vocês sentirem um gostinho aqui, vocês vão entender de quem que eu tô falando, tá? Ele é peso pesado, oriundo do boxe tailandês, carioca, faixa preta de jiu-jitsu, 56 anos de idade, comentarista do UFC Fight Pass, nada mais, nada menos que Carlão Barreto. É uma honra você receber o mestre aqui. Obrigado, estagiários. Tem que fazer hora extra, estagiários. Tem que fazer hora extra, aqui a gente tá pra isso, né, Du? Vamos pra isso, bora trabalhar. Obrigado pelo convite, Thiago, mestre Edu, brigadão. Vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia bem descontraída sobre o mundo das lutas. Afinal, falar de luta é um prazer, né? É um prazer. Não é nenhum tipo de ônus. Sacrifício, né? De forma qualquer estagiário consegue falar um pouquinho, né, mestre? Qualquer um, né? O seguinte, todo mundo tem lugar de fala quando gosta do que faz. Perfeito, mestre. Acho que a maior definição pra começar esse papo, hein? Não é trabalho, é simples, é uma conversa, bora lá. E a gente também tá com o Leozinho. O Leozinho tá fazendo hoje o nosso comentário online. Grande, Léo. Olha, vou te falar, mestre, olha a barba que o homem preparou pra hoje. Pô, ele fez até o costa barba, penteou o cabelo, botou um Bumex no cabelo, rapaz. Que isso. Agora, a Tommy tá patrocinando vocês? Ah, a gente tem... Me manda uma camisa da Tommy aqui, porque eu tô vendo... Os caras combinaram aí. Ô, mestrão, quem dera, né, mestrão? Aí todo mundo ganhava umas pecinhas da Tommy aí. Ué, sonhar não custa nada. Não custa... Sonhar pequeno, sonhar grande, mesma coisa. Dá o mesmo trabalho, né, mestrão? Vai pra quem sabe amanhã. E hoje aí, Leozinho, seja bem-vindo aí, um papo de alta qualidade. Faça as honras da casa, Léo. Pois é. Hoje vocês estão aí me representando, eu tô com o pequeno aqui, tá com o dia atarefado, infelizmente não pude estar presente, que eu queria muito conhecer pessoalmente essa lenda do MMA. O cara que dispensa comentários, estou muito feliz que ele aceitou esse convite. Tem muita coisa pra gente falar, mas antes já vou pedir o like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E tem uma coisa aí, né, Marotinho, que a gente começa sempre o nosso bate-papo, né, com aquela pergunta. Mestre Carlão, difícil falar pro mestre Carlão se ele já foi estagiário algum dia, porque... Olha, mas sempre tem uma resenha, né?
Já fui estagiário, já fui office boy, já entreguei jornal. Era antigo Globinho, isso não existe mais. De bicicleta, de madrugada, você entregava o jornal. Já trabalhei vendendo Bliss, que nem existe mais também. Era um iogurte, foi o primeiro iogurte de bebê, pequenininho, uma garrafa que tinha. Aí os caras fizeram 3 verões nas praias do Rio de Janeiro, você vendia. Ou seja, já ralei ali muito. Era, obviamente, que eu não posso negar, não vou mentir aqui, tá? Dar uma de falso humilde. Vem sim de família humilde, família com condições financeiras limitadas, mas meus pais sempre trabalharam e nos deram tudo que eles podiam, dentro das limitações deles. Então eu não fui aquele menino que teve dificuldades. Assim, eu tive limitações, entendeu? Mas nunca tive dificuldades. Mas o trabalho era importante para não só para ganhar nosso dinheirinho para sair com as meninas na época, né? Para curtir com os amigos também, mas também para edificar a alma, né? Então, a minha criação, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me criaram de uma forma simples, mas sempre valorizando o trabalho, e o ser estagiário faz parte do processo, o aprendizado. Aliás, somos estagiários, sempre estagiários. Eu me considero um estagiário porque o aprendizado é constante. Então, eu sou um estagiário. Hoje eu gosto muito de desenvolvimento humano. Então, eu sou estagiário de desenvolvimento humano. Eu busco estudar, ler livros para aprender um pouco mais, para poder não só me autodesenvolver, mas também ajudar as pessoas ao meu redor. Então, sempre somos estagiários. Sempre estamos aprendendo algo. Um constante aprendizado, né, Mestre? Exatamente. E hoje, então, galera, a gente vai ter aqui uma aula com essa lenda aqui, mas antes disso, queria fazer aqui uma menção ao nosso patrocinador da Quantum, a nossa patrocinadora que traz aqui pra você suplementação, você que tá querendo melhorar o seu rendimento, melhorar o seu treino. Aqui, segue aqui o cupom 20% de desconto, estagiários, mas olha, só pra inscritos do canal, hein? E a Quantum também preparou aqui um presente pra você, mestrão. Opa! Por favor, se puder abrir pra você dar uma olhadinha. Opa, peraí, deixa eu abrir aqui. Inverte ela um pouquinho aqui. Rapaz, olha só, bonito, hein? Tem. A gente preparou especial pra você aí, mestrão. A Quantum tirou onda, hein? Tirou onda. Tem um bilhete bem bacana aí. Cara, Creatina pra você melhorar seu treino. Tem um fortificante. Tem tudo que você pode precisar pra fazer esse treino aí. Olha aí. Obrigado, Quantum. Ó, embalagem bacana. Embalagem legal porque é vermelha, né? Perfeito. Você vê na gôndola, você já sabe o que é, né? Já sabe o que é. Marca, Produto né? de qualidade. Boa, Por obrigado. pesquise a quanto aí. Vou tomar aqui isso aqui, tô precisando, o velhinho tá precisando. Como eu falei, já fui flor do campo, hoje sou tiririca do brejo. Mas, olha lá, hein? O leão ainda morre. o leão, uma vez leão, sempre leão, né, mestre? O leão, as minhas garras já estão caindo, mas as presas estão afiadas. Então segue aí, galera. Obrigado, Quantum. Valeu mesmo pelo presente aqui. Vou usar com certeza. Nosso patrocinador, a Quantum, é um oferecimento de quanto aí? E a pergunta que fica sempre, né, mestre Du? Quanto você está preparado para melhorar e evoluir o seu treino? Então, 20% de desconto em todos os produtos do site aí. Segue o cupom estagiários, você que é inscrito, vai ganhar essa moral com a gente, beleza? Hey! Mestrão, agora é o seguinte, a gente vai iniciar nosso papo. Como o Léo também trouxe, a gente sempre tem uma pergunta, né, mestre? Sim. Que é assim, falando de estagiários mesmo, a gente sabe que quando na academia, o menos graduado às vezes sofre um pouquinho, né? Faz parte. Conta uma resenha pra gente de um estagiário, né, no bom sentido, que o senhor passou ali quando iniciou os trabalhos da academia. Rapaz, olha uma legal, que lembrei aqui dessa, tá? Foram muitas passagens, tá? Mas essa foi legal. Tinha um faixa preta de judô na Carson Gracie. Então, quando eu comecei na Carson Gracie, né, logo no início, eu queria muito aprender rápido, porque eu comecei no jiu-jitsu um pouco mais tarde. Então, eu queria muito aprender rápido. Então, eu ia dentro do possível, dentro dos meus horários, em 2 horários. E aí, de manhã cedo, não tinha muita gente. E tinha um cara que era um faixa preta de judô, cara. O cara, meu irmão, era muito bom de judô e era conhecido por ser um cara muito... que Linha pegava dura, pesado, linha né? dura. Linha dura. E aí eu chegava de manhã cedo pra treinar, não tinha ninguém. Eu, faixa branca ainda, não tinha ninguém. Só tinha ele lá de faixa azul, né? Depois, posteriormente, de roxa. Mas ele já era faixa preta de judô top. Meu irmão, aí ele me pegava de boneco aí. Me arregaçava de boneco Arremessando no chão. todo dia. Me arremessava no chão todo dia de boneco, cara. Mas foi bom, porque me ajudou a encascorar. Eu tava muito casca fina. Sim. E aí me ajudou a encascorar. E tem outro legal também, que uma vez, cara, no Carson tinham 2 tatames. Outra ponta do Carson legal. Aí eu já era faixa azul.
Sim. E tinham 2 tatames no Carson, um tatame do roxa e preta, tatame do branca e do azul. No Carson Gracie, famosa academia Carson Gracie, na Figueiredo Magalhães com Silva Castro, no Rio de Janeiro. Lendária. Copacabana, coração do Rio, que deveria ser um museu hoje, mas hoje tem só uma parte. Hoje é o mestre Saporito que lidera lá de uma forma muito, muito competente. O mestre Saporito é um excelente professor. Quem não segue ele nas redes sociais, siga, porque ele ensina muitas posições do old school, posições que as pessoas até não lembram mais. Ele faz um ótimo trabalho. Mas, enfim. Então, quando eu ia treinar lá, eu comecei a treinar bem de azul. Comecei a melhorar, evoluir rápido, porque eu treinava em 2 horários. Então, eu treinava muito bem. E eu tinha uma coisa interessante na época, que era uma visão meio que fotográfica. Eu olhava a posição, fotografava a posição, entendia ela e fazia. Isso foi algo que me fez evoluir muito rápido no jiu-jitsu, mesmo começando um pouco mais tarde. Sim. E aí, o que aconteceu, cara? Um amigo falou assim, aí, Carlão, o outro tatame tá vazio, não tem ninguém. Vamos lá, ele faixa roxa. Vamos lá dar um treino. Eu falei, cara, mas não pode. Não, mas eu sou faixa roxa, pode. Vamos lá, que tá cheio pra caramba de branca, vamos lá. Aí me levou pra trabalhar. Cara, eu tô treinando com ele, aí daqui a pouco entra, meu irmão, mestre Rosado, velho. Não tá entendendo como o Rosado era, meu irmão. Bicho, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Só que não é pra faixa azul, não, rapaz. Sai daqui. Bicho, vai, meu irmão, tive que ir pro outro tatame. Rapidinho. Também. Aí eu falei pro cara, tá vendo, meu irmão? Culpa é tua, cara. Eu falei pra não ir. Mas tu é faixa roxa, eu fui na tua porque é igual graduado. Coisa de estagiário. Se eu fosse faixa roxa também, eu nem ia. Eu ia esperar. Mas enfim, brincadeiras à parte, mestre Rosado, um grande beijo, um grande mestre Rosado. Conhece muito jiu-jitsu, um homem muito sério. Conhece muito defesa pessoal. Tem uma academia em Copacabana também. Sigam aí a Rosado Jiu-Jitsu, lá no Rio de Janeiro. Mestre Rosado, faixa vermelha de jiu-jitsu. O Carson Gracie é um dos grandes alunos do Carson Gracie, né? Raiz ali, conhece muito jiu-jitsu, faz um ótimo trabalho lá há muitos anos. A academia, acho que uma das mais antigas ali de Copacabana, do mestre Rosado. Total respeito e admiração por ele e pela família. Um abraço pro mestre Rosado aí. Mestrão, o mestre falou que sobre o mestre que ensina sobre o método old school e hoje. Tem muita diferença no Gil? Tem muita diferença. Olha, primeira coisa que eu gosto de falar, eu particularmente, apesar de ser um dinossauro, eu curto o jiu-jitsu atual, tá? Eu não sou daqueles caras antigos que falam, pô, jiu-jitsu atual, torce o nariz. Entendi. Eu gosto, é bunda no chão. Sim, mas tem um propósito a bunda no chão. Tem um porquê que eles fazem isso. Então, a regra empurra pra isso. Então, a gente tem que entender o contexto. Não simplesmente criticar. A regra faz com que o jiu-jitsu seja da forma que é hoje. A regra empurrou o jiu-jitsu pra forma que ele é hoje. O problema que acontece é que a maioria das academias esqueceu o básico do jiu-jitsu. A defesa pessoal, entendeu? O trabalho específico do jiu-jitsu para um confronto real, né? Que seria a defesa pessoal, o jiu-jitsu mais básico ali para o cara ficar no fundamento, né? Para o cara ficar com o fundamento mais sólido e, consequentemente, ele conseguir inserir os novos elementos, as novas posições com mais facilidade. Então, algumas academias, o que eu falo de uma forma negativa, se é que eu posso usar esse termo, em relação a algumas academias hoje. Eles já colocam um aluno, mesmo iniciante, já com posição um pouco mais difíceis, elaboradas, que no entendimento de um cara que não conhece o jiu-jitsu, a elaboração do xadrez humano, ele demora um pouco mais para pegar. E aí esse cara fica tão viciado, digamos assim, nesse tipo de jiu-jitsu, que na hora de você ensinar para ele coisas mais elementares, ele, primeiro, acha que não funciona, segundo, ele não consegue entender o porquê. Porque ele não entendeu o início. Então, eu acho que tudo é o início, meio e fim. Você tem que ter uma progressão de conhecimento. Então, eu acho que as academias, você pode ensinar o jiu-jitsu moderno, os birimbolos da vida, as posições mais elaboradas, que você precisa mais de atleticismo para fazê-las, mas você deve ter ali a prioridade no ensino, pelo menos no primeiro ano do jiu-jitsu, no básico, para poder fazer um cara mais sólido quando ele for ali progredindo faixa a faixa. Etapas, né, mesmo? Porque você vê, tem academias, por exemplo, que a aula de base, a aula fundamental, é a mais cheia. Inclusive com graduados, porque os caras não aprenderam aquilo. Os caras foram pulando etapa. Por quê? Porque os caras querem
foram graduados por competição, que eu acho errado, na minha opinião. Não tô falando que é certo ou errado, que fique bem claro, mas eu acho que o cara não tem que ser só graduado por ele vai ganhando competição, ele tem que ser graduado também por conhecimento, postura, entendimento do que é arte marcial. O que está conflitando hoje em dia, na minha visão, é que a filosofia marcial está conflitando com o esportivo. E não pode. Ela tem que casar com o esportivo. Tem que ser uma coisa que ande junto, que flua junto, entendeu? Então, quer dizer, você não pode esquecer a base filosófica da arte marcial, você não pode fugir do que para que ela foi criada, mas ao mesmo tempo você tem que fazer uma leitura da competição. Eu acho que as coisas elas podem se fundir. É tudo o professor tem uma linha pedagógica bem clara, transparente e, cara, porque eu tenho uma frase que eu uso o seguinte, tá tudo aí já. Sim. Esse modelo de academia mais boutique que tem hoje em dia, né? Não tô falando mal, tô falando que hoje em dia se fez necessário uma academia mais gourmetizada, mais boutique, porque muitas pessoas tinham medo de treinar aquela academia mais casca grossa, né? Mais Carson Graciana e tal. Enfim, super normal. Eu entendo isso. O mundo mudou, as gerações são diferentes, as pessoas hoje têm certos limites emocionais que no passado não. A gente o tempo todo ultrapassava esses limites. Eu não tô falando que seja bom ou ruim novamente, mas hoje em dia a gente tem alguns limites emocionais que fazem com que as pessoas reajam e ajam de forma diferente do que as gerações passadas. Então isso reflete no jiu-jitsu, como reflete no Muay Thai também. Sim. Tá? O que acontece? Eu, em qualquer modalidade de luta que tem um pouco mais de contato, ou seja, um pouco mais dinâmica, isso vai refletir. Até nas regras dos próximos. O taekwondo do passado era um, o taekwondo do outro, de hoje é hoje. O próprio karatê do passado era um, o karatê de hoje é outro. Né? Até em termos competitivos. Por quê? Porque eu acho que às vezes falta o entendimento, aí os professores a gente tem que colocar na conta dos professores, que eu acho que eles têm que ter esse trabalho de estudo, desenvolvimento, de criar uma metodologia onde as coisas se conversem, onde você coloque um nível mais pesado de enfrentamento para o cara ficar preparado para um combate real, mesmo que não ocorra, melhor você estar preparado para aquilo do que você não estar preparado e acontecer, não é? Então, diante disso, eu acho que tem que ter esse trabalho do professor, fazer o aluno entender que é necessário e também essa parte mais competitiva, de entendimento de regra. Então, é um trabalho a mais que os professores atuais devem e têm, mas muitos não querem esse trabalho. Então é mais fácil correr só pro lado competitivo e não trazer os elementos que fizeram a arte ser o que ela é. Aí eu posso falar principalmente do jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu sempre foi uma luta de enfrentamento, mesmo sendo uma defesa pessoal. Por quê? Porque é uma luta que preparava você para o vale tudo, preparava você para a defesa pessoal de rua. Sim. Sempre foi assim. E se você for ver, né, mestre, tudo começa ali meio que na defesa pessoal, né? Sempre, a defesa pessoal básico, a coluna vertebral. Perfeito. E aí o jiu-jitsu, ele caminha por um lado que a galera tá... Até mesmo para você se graduar antigamente, demorava mais tempo do que hoje. Tô correto? Verdade, sem dúvida. Então, a gente, acho que realmente, como o mestre falou, tá se perdendo um pouquinho dessa essência marcial. Preguiça. Para que você possa evoluir gradativamente, né? Na minha opinião, é um pouco de preguiça dos professores. Entendi. É mais fácil fazer o que tá aí. Entendeu? Então, é competição que vale. Então vamos na competição. É o que dá aluno. Vamos na competição. Tá muito business, né? Entendeu? Normal. Eu acho que o faz business parte é também, né? Você ganhar dinheiro com jiu-jitsu, ou com Muay Thai, ou com karatê, com a sua modalidade que você treinou anos, se formou e pós-graduou. Legítimo. Entendeu? É legítimo. Você tem que ganhar dinheiro. A academia é um negócio. Sim. E você tem que tratar como um negócio. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar a essência. Vai esquecer as raízes, né? Você não precisa esquecer. É você saber fazer que elas conversem entre elas. Olha, a minha academia tem um programa de treinamento que você vai crescendo passo a passo. Você não tem como ultrapassar etapas, por mais que você seja bom. Sim. Então, beleza? O que é a primeira etapa? A primeira etapa é defesa pessoal. Você aprender aqui a cair, a defender um pau, defender uma cadeirada, defender aqui um soco, um chute. Legal. Depois, aprendeu aqui como é que derruba de uma forma controlada para não machucar o cara caso você derrube ele
Pô, eu vou dar aqui um Ipocionagui, vou cravar o cara de Dá um cabeça no chão. suplê no cara, não vai. Vou matar o cara na rua. Sim. Não, se acontecer, o cara bater, bloqueio ele, faço, ao invés de dar o Ipoceoi, eu dou um Koutigari, ele cai sentado, aí eu já fico numa posição de domínio, controlo os braços dele, faço um controle posicional, ganho 100 quilos, mando ele ficar calmo, ele não ficou calmo, eu vou e dou um Katagatame, ele bota pra dormir com calma, ele fica dormindo calma, não bati nele, não machuquei ele, não lesionei o meu opositor. Sim. Aprendi isso, dominei isso, tô confiante. Vamos agora para a segunda etapa. Vamos entender agora a dinâmica de uma regra. O porquê isso pode ser usado na regra. Quais posições se encaixam também no jiu-jitsu competitivo. Aí você começa a trabalhar essa transição do jiu-jitsu defesa pessoal para o jiu-jitsu competitivo, usando as regras. Quais melhores posições se encaixam. E aí você vai. Aí agora tem essa posição que é mais moderna. Vamos inserindo. E você vai. Isso requer paciência. Costumo fazer uma analogia, mas que é muito como, de repente, uma criança vai aprender a falar inglês, por exemplo. Então ela vai passo a passo, ela não consegue sair, por exemplo, de um verbo to be já para uma fluência avançada. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? É por aí. Por isso precisa de um conceito de pedagógico, criar uma metodologia. Entendeu? Tem algumas academias que fazem isso hoje em dia. Com certeza tem. Grandes academias, grandes potências aí do mundo do jiu-jitsu fazem isso. Mas grande parte não faz, infelizmente. Você vê lutadores de jiu-jitsu sem nenhuma noção real do jiu-jitsu defesa pessoal. Isso pra mim é um erro, tá? Eu acho que o jiu-jitsu é muito maior do que uma competição. Sim. O jiu-jitsu é uma luta que é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais complexa do que simplesmente você botar uma faixa e uma competição subir no pódio. Parabéns àqueles que sobem no pódio. É muito sacrifício, é muito difícil ser um atleta de competição, mas eu acho que o jiu-jitsu é muito mais do que isso. E aí, mestrão, eu queria aproveitar. Muita gente imagina que o mestre é oriundo do jiu-jitsu, quando na verdade é do boxe tailandês. O que jogou basquete também, né? Lá atrás, eu queria que você falasse. Ainda bem que eu não levei. Ainda bem que não levou. E aí, o que a gente queria saber, né, Edu? Como é que foi essa iniciação? Os primeiros campeonatos do mestre. Como é que se deu isso daí? Então, de boxe tailandês, eu nunca competi no boxe tailandês. Do boxe tailandês eu fazia mesmo, os amigos meus faziam, eu gostava, naquela época, torcedor Flamengo, comecei aí no Maracanã, desorganizado ali, curti aquilo ali, aquele ambiente, todo mundo fazia, meus amigos faziam, comecei a fazer boxe tailandês. Na verdade, a primeira luta que eu fiz, assim, foi um período curto, mas que eu fiz foi judô. Que é normal naquela época, todo mundo fazia judô. Eu queria mesmo era ser karateca. Karateca. Era a luta que eu gostava de ver nos filmes, aquela influência dos filmes e tal, e também que eu via o pessoal de kimono no karatê. Só que meus pais ficavam receosos de machucar. E aí procurei uma academia, uma outra academia, karatê não, porque ficavam receosos de me machucar, porque não tinha noção do que era. Uhum. E aí aquilo não fui passando tempo também, aí eu fui fazer outros esportes. Eu era sócio do Clube do Flamengo, né? Aí eu fiz futsal grandão, levei muito jeito. Meio... Robozão? Não era back parado mesmo. Ninguém passava não, velho. Uma machadada. Irmão, passava não, hein? Vem. Vem pedalando pra cima pra tu ver. Vem. A bola passa, você não. Mas aí eu fui... na verdade, quem me descobriu no basquete não foi no Flamengo, velho. Foi no Fluminense. Cara. Um amigo meu fazia esporte no Fluminense, eu fui no Fluminense, é um clube também no Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras, super tradicional. Baixada. Não, Fluminense não. Não, Fluminense é Laranjeiras. Laranjeiras puro. Zona Sul ali, elite total. O Fluminense era um clube de elite, né? E aí eu fui visitar, o cara me viu, você joga basquete? Pô, vem cá, vem jogar basquete. Aí um americano, um treinador americano, Thompson, aí vem jogar basquete. Pra tu ver que eu lembro dele, porque o cara me ajudou muito. Aí, cara, tu vai ser bom de basquete. Aí o cara me botou na escolinha lá, fazia fundamento, cara, quase me irritou isso. Eu fazia fundamento pra caramba. E legal, o que aconteceu? Eu, como era sócio do Flamengo, eu frequentava muito o Clube do Flamengo como lazer. Sim. E jogava futsal no Flamengo, escolinha. Aí os caras do Flamengo me viram com o short do Fluminense. Que eu cheguei correndo pra jogar bola, não deu tempo de tirar. Aí, o que tá fazendo com o Fluminense? Não, é que eu jogo basquete lá. Até explicar. Aí, não. Impossível. Você vai jogar basquete aqui. Tu é flamenguista, bicho. Não. Pode largar aquilo lá. Agora sai fora. Aí mandou procurar o treinador de basquete da escolinha, da minha coisa. E aí eu fui jogar no basquete no Flamengo. Pô, que legal.
Na época, depois eu me arrependi um pouco, tá? Tá. Por quê? Porque eu achei que fosse um pouco de... Como é que eu vou colocar? Eu sempre tive essa coisa do respeito ao próximo, Sim. respeito aos mais velhos e gratidão. Eu fui um pouco ingrato com o Thompson, com esse treinador americano que me viu ali. Porque eu fui ali meio que pressionado para o Flamengo, tal, e logo depois, de um ano depois, eu larguei o basquete. E se eu estivesse no Fluminense, pensando moralmente, eu não teria largado o basquete. Porém, não seria o Carlão Barreto. Perfeito. Então Deus sabe o que faz. Sim, Todas as né? coisas. Tudo coopera pro bem daqueles que acreditam, né? E então, cara, na verdade, meu plano estava Tá desenhado desenhado. nas mãos de Deus. Então, na verdade, eu me arrependi racionalmente, mas espiritualmente eu sei que tinha algo Tava maior. traçado. Então, o Carlão não seria o Carlão, eu teria jogado basquete. Provavelmente eu teria jogado bem. Aham. Eu era grande e tal, eu tinha certa habilidade, eu teria jogado bem, mas eu ter saído do Flamengo, porque um pouco de frustração minha ali de algumas coisas, talvez foi um pouco de imaturidade minha, garoto, 14 anos, imaturo, e aí depois que eu fui pro boxe holandês, depois disso eu fui pro boxe holandês. Meus pais tinham preocupação que eu fizesse algum esporte, para não ficar de bobeira, para fazer um esporte. E aí meus amigos estavam fazendo, eu comecei a frequentar Maracanã, né, ver torcida organizada, não era torcida assim, mas eu frequentava ali. E acabei indo pro boxe holandês, que era uma luta que todo mundo fazia na época. Os caras do Flamengo, tudo fazia boxe holandês. Os pais... Sentava a mão. E avançou. Não, os pais preocupados, né, de fazer karatê, caiu pro Muay Thai. Imagina, bicho. Mas aí eles não tiveram Tinha nem noção, né? Pô, tô fazendo boxe holandês com meus amigos. Ah, vai, os amigos, tá bom. Vai, sacrifício aqui, vamos lá e faz. Mas enfim, foi ali. É mão de Deus. Hoje, olhando pra trás, entendeu? O túnel do tempo, assim, eu vejo que foi mão de Deus, que as coisas foram acontecendo de uma forma que na época eu não entendi muito bem, achei que fosse a minha vontade, mas na verdade já era Deus me moldando para ir pra luta, porque é ali que eu ia mudar a minha vida. Mestrão, falando de luta então agora, entrando nessa Mas em termos de competição, aí eu comecei a competir depois, comecei a focar muito no jiu-jitsu. Quando eu entrei pro jiu-jitsu, né, a minha entrada no jiu-jitsu foi um pouco mais tarde, e aí eu comecei a entrar no jiu-jitsu e a competição foi muito rápida, o processo de entrar em competição foi muito rápido. A minha primeira competição no jiu-jitsu, eu tinha 8 meses de jiu-jitsu, foi finalizado, chave de pé. Cara, ó que doideira. E o Messi foi o primeiro peso pesado a fazer guarda no MMA, tô certo? Eu não sei se eu fui o primeiro, mas talvez o que teve mais expressão. Sim. Porque numa época a guarda pra nós do jiu-jitsu mais antigo, aí eu vou dar a assinatura do mestre Carson Gracie, não era era uma possibilidade real dentro do confronto. A guarda, a defesa de guarda, o ataque dentro da guarda. Sim. Então a gente ficava muito confortável na guarda. Todo aluno do Carson, pelo menos a maioria deles, ficavam muito confortáveis na guarda. A guarda, tanto a guarda de jiu-jitsu de competição, como a guarda de jiu-jitsu de defesa pessoal, né? Aplicada ao Vale Tudo. Os meus professores, tipo assim, o Bolão, né? O Sérgio Professor Bolão, que era um professor do Carson, o Murilo Bustamante, que depois vieram a ser meu professor também. Todos faziam uma guarda. O Murilo fazia um tipo de guarda, o Bolão fazia outro tipo de guarda. E eu tive essa influência. Como eu treinava muito também com a galera que era muito passadora, tipo assim, eu treinei muito com o Libório, com o Valide Ismail, com a Mauri Bittetti. Esses caras testavam muito minha guarda, porque eu conseguia emular o jogo de muitos caras de outras equipes, entendeu? Entendi. Eu conseguia emular, eu mesmo faixa roxa, marrom, eu conseguia emular o jogo de muitos caras, como o Traven, como o Cachalo Branco, então eles me usavam muito como sparring. Isso pra mim testou muito minha guarda, então minha guarda ficou muito eficiente. Então quando eu migrei pro Vale Tudo, o Carson Gracie inteligentemente falou assim, pô, eu botar esse cara pra trocar golpes, pra derrubar, pra ficar por cima, vai me dar mais trabalho. Só que ele já tem uma guarda muito boa, ele é longo, tem uma guarda muito boa e não tem medo de tomar soco na cara. Então, peraí, esse cara eu vou ter que focar mais na guarda. Então tudo teve uma engrenagem ali usando meus atributos, né? Sim. Físicos. E como é que era andar com essa galera toda, Libério, Jucá, Valide, como que era essa época aí, mestrão? Então, na verdade, eu sempre fui menos graduado do que eles, eu olhava pra eles de cima, de baixo, né? Eles estavam sempre em cima. Você citou o Jucá, você conheceu o Jucá? Conheço, assim, de Caraca. histórias. Jucá, meu irmão, sou entusiasta, o único pode dizer cara, assim. o único cara... O Jucá é sinistro, tá? Aham. O Jucá não foi não vive de luta, ele Sim. tem outra
outras profissões, outros atributos. Aliás, o grande time do Carson, tirando o Carson Gracie time, o time anterior que fez a história do nome da Carson Gracie em termos competitivos, os caras ganhavam tudo, da azul à preta, basicamente ganhavam tudo, né? Só perdiam uma ou outra categoria. Tinha o Rickson, tinha o Roller, um ou outro. Eles ganhavam basicamente tudo, peso absoluto. A maioria não seguiu o jiu-jitsu. Maioria, né? Tem muitos advogados, administradores, homens de negócios. A galera dos Estados Unidos. Mas a maioria não seguiu o jiu-jitsu, não viveu, não transformou o jiu-jitsu em seu business. A maioria do Carson. E eram os que mais competiam. E em outro lado, a galera da Gracie Barra, né? Agora é Gracie Barra. Gracie Barra, né? Agora é Gracie Barra, mas antigamente era Barra Gracie. Barra Gracie. Que são oriundos da turma que veio do Holly, os Carlinhos. Aí o Carlinhos foi pra Barra, montou a Gracie Barra, que posteriormente virou Barra Gracie. Não, ao contrário. A Barra Gracie virou Gracie Barra. Às vezes me confundo, me perdoa. A galera da Barra Gracie, todos eles, mesmo sendo muitos deles de elite, assim, meninos abastados, viraram professor de jiu-jitsu. Olha que engraçado isso. Eu estava analisando isso. Do Carson, que a galera competia. Que era aquele, né? Muitos não viraram, ou boa parte deles não viraram professores de jiu-jitsu, foram para outros ramos. E na Barra Gracie, hoje Gracie Barra, maioria absoluta dos caras que competiam em alto nível naquela época migraram, viraram professores de jiu-jitsu. Muito interessante. É muito louco isso. Interessante essa coisa. Mas enfim, colocando o que você está falando aí, cara, a guarda é um setor da luta em que você primeiro tem que ter humildade. Porque para você ficar bom de guarda, você vai tomar muito amasso. Ground and pound, muita coisa. Amasso no treino, amasso até você dominar a guarda. Eu fui um cara sempre preocupado em aprender. Então eu fazia muitos treinos específicos de guarda. Foi assim que eu fui com a guarda boa. Eu fazia muitos treinos específicos de guarda de kimono e sem kimono. Então quando surgiu a oportunidade de lutar vale tudo, que não era um objetivo, não era um projeto de vida, virar lutador profissional de vale tudo não era um projeto de vida. Eu não queria isso, na verdade. Aconteceu. Eu estava preparado quando a oportunidade chegou, mas não era a coisa que eu previa. O que acontece? Eu tinha alguns objetivos, plano A, plano B, plano C, né, na minha vida. Então o meu plano C era o jiu-jitsu. Então meu plano C era o seguinte, se tudo não der certo como eu quero, eu vou na faculdade de educação física, me graduo faixa preta de jiu-jitsu, me graduo faixa preta de judô, monto a academia e tudo bacana. Beleza? Então tinha um planejamento. Então, cara, as coisas não foram dando certo pra mim. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou me dedicar ao jiu-jitsu e ao judô. Vou fazer aquele meu plano C. Só que no meio do caminho surgiu a explosão do Vale Tudo. Sim. E aí me chamaram pra treinar, cara. Com o pessoal do Carson, com a galera do Carson lá que tava Zé Mário Sperry, Amaury Bittetti. Os caras estavam treinando pra Vale Tudo. Como eu era grande, pra treinar com os caras. Aí eu ia treinar com os caras, com o sparring dos caras. Mas eu não tinha pretensão. Tava lá pra ajudar. Como muitos. Sim. Só que um dia o mestre João Alberto Barreto, grande mestre João Alberto Barreto, um beijo no coração do grande mestre João Alberto Barreto, hoje vivo, é o cara mais graduado, né, que temos aí no jiu-jitsu, uma lenda viva, era do esquadrão dos 5 ali do Hélio Gracie, né, mestre Hélio Gracie. Mestre João Alberto Barreto tava ali entre os top 5 do Top 5 tava. Não. Certeza. Ele era a linha de frente do Hélio Gracie, né, o Carson, Pedro Emetério, o Hélio Vigio, né, o João Alberto Barreto estava ali na linha de frente. Mas, enfim, o Valdemar Santana, antes da separação, da ruptura ali. Da ruptura. E aí, o que acontece? Quando o mestre João Alberto chegou e falou assim, eu tô fazendo um projeto com os japoneses, vai ter um Vale Tudo. Brasil, Japão. Vamos fazer etapas no Brasil, etapa no Japão. A primeira etapa será no Japão. E eu quero montar uma equipe aqui de competição, tal. Eu quero botar uns caras aqui, vocês do Carson, que são muito bem preparados, tal. E aí, cara, perguntaram quem estava preparado para lutar e eu levantei o dedo. Eu levantei a mão, ninguém levantou. A verdade é essa. De quem estava na sala, tirando os medalhões, que já tinham luta mais ou menos marcada, a galera que estava treinando como sparring, ninguém levantou a mão, só eu levantei a mão. E aí, cara, o Murilo Bustamante e o Valide falam assim, ele tá pronto. Ele tá pronto, ele vai, ele tá pronto. Eu tinha acabado de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Aí, tá pronto, o Carlão tá pronto. Aí o Carson tava nos Estados Unidos. Tava chegando nos Estados Unidos.
Aí falou, pô, mas eu só lembro do Carlos Eduardo, ele me chama Carlos Tinha o Eduardo, Carlos depois que ele me Eduardo, chama de Carlão. Do Carlos Eduardo no jiu-jitsu, eu não sei se ele é bom de vale tudo. É outra parada, mandei ele pra cá. Foi quando eu fui pros Estados Unidos, aí o mestre Alberto Barreto conseguiu a luta pra mim, e aí era o Murilo Bustamante a primeira opção, mas aí o Murilo tinha uma luta marcada. Essa aqui era Brasil-Rússia nos Estados Unidos, mestre? E, na verdade, não era Brasil-Rússia. Brasil-Rússia foi um outro evento Tá. que a gente lutou, que o Murilo lutou com o Tom Exxon, eu lutei Isso. com o Rafalski, o Zé Mário lutou com outro russo, e o Renzo lutou com o Oleg Tatarov. Sim. Era Grace versus Sambo, versus Sambo, e Brasil versus Rússia, né? O nome assim. Ah, tá. E tinha um torneio, e aí o torneio era eu que ia lutar. Sim. Quem ia defender o jiu-jitsu era o Murilo, o Zé Mário e o Renzo. Era a honra do jiu-jitsu. Os caras ali de frente ali que defendeu o jiu-jitsu. Sim. Eu era Era marrom, pô. Era estagiário, era eu estagiário. era marrom, estagiário. Eu já tinha lutado, mas eu não tinha ainda o pedigree dos caras. Sim. Só que o Murilo queria se testar num torneio. Tinha um cara chamado Tom Exxon na outra ponta. E o Murilo queria se testar no torneio de peso absoluto. E aí o Murilo trocou comigo. Não, eu sou mais graduado que o Carlão, eu vou pro torneio, o Carlão vai defender o Brasil no Jiu-Jitsu versus Sambo. Aí eu fui pro Jiu-Jitsu versus Sambo, né? E o Murilo falou que fez a luta, tudo tem um porquê, né? O Murilo fez uma luta antológica, que até hoje é lembrada pra quem é fã hardcore, gosta de luta, Murilo Bustamante versus Tom Exxon, 40 minutos de porrada, né? E Sim. tem uma história boa do mestre, que tem uma passagem do Carson que ele faz você acreditar nesse evento, né? Que o senhor pode. Esse foi antes. Foi antes também? Foi no primeiro. Cara, Foi no primeiro? Aquilo foi Essa uma história loucura, é muito boa. É até perigoso que eu me emociono geralmente quando eu conto isso, mas eu vou segurar Essa onda história é aqui. boa, mestre. Não vou me emocionar. Mas vai contar. Vou Tá, contar. então bora. Já contei isso anteriormente, vou contar pra vocês. O que aconteceu, cara? Quem ia lutar esse evento, esse meu primeiro evento, eu fui pros Estados Unidos pra fazer uma adaptação com o Carson. O Vitor Belfort já tava lá, tinha acabado de lutar sua primeira luta, no Havaí. Tinha ganho o Vitor, né? O Vitor tava muito focado no boxe. Naquela época ali, logo que ele chegou, o Fenômeno e tal, criando ainda a imagem do Fenômeno, não tinha lutado no UFC ainda. Sim. E aí o Vitor iria lutar, do Carson Gracie, Vitor e Walid Ismail. O Vitor Belfort ia fazer a luta principal contra um russo que já tinha 30 e poucas lutas, que é o Yuri Misha, que era um cara que vinha ganhando muitas coisas já na Rússia, vinha ganhando muita coisa no Japão. A luta principal, eu não me lembro quem era, acho que era o De Pedro e um japonês lá. O De Pedro era um cara que lutava no Rio de Janeiro, no Brasil, da luta livre e tal, do boxe holandês, e ia lutar com um japonês famoso lá de pro wrestling e tal. Enfim, tinham vários, o Hugo Duarte, se não me engano, lutou esse evento, se não me engano. Enfim, tinha uns caras da luta livre, uns caras do jiu-jitsu nesse evento, brasileiros. Era Brasil versus o resto do mundo, algo assim. Tinha japoneses, russos lutando contra brasileiros. E esse evento foi o primeiro. Depois iam fazer aqui no Brasil, iam fazer assim. E fizeram, tá? Algumas edições assim. O que aconteceu, cara? Eu ia estrear com um wrestler que tinha uns 120 quilos, eu tinha naquela 98 quilos, 97, 98 quilos, não era magro, porque eu lutava de pesado no jiu-jitsu, 91, né? Por que pareça, eu lutava de peso pesado. Eu não lutava de super pesado nem de pesadíssimo, eu lutava de pesado, 91 quilos. Cara, e aí eu tava em um processo de subir de peso, aí eu fui pra 96 quilos, e aí eu fui lá pra lutar com esse cara, tinha 2 lutas esse cara. Esse wrestler, 2 lutas. Aí o Carson falou, tá tranquilo, ele é o wrestler, Tá casado. tá pra baixo, tá tranquilo, tu vai pegar esse cara, treinamos em cima disso. Botou uns caras grandões pra finalizar. Os caras bater em mim, tá tranquilo. E o Vitor ia lutar com esse cara. Então eu sabia do jogo do cara porque eu vi o Vitor treinando e ajudava o Vitor a treinar também. Cara, o Walid ia lutar com um cara mais leve, então o Walid não treinava muito com a gente, treinava mais com os caras mais do peso, mas o Walid ia pegar um australiano, algo assim, não é holandês, eu não lembro ao certo a nacionalidade do oponente do Walid, mas era um cara do striking, então o jogo tava pronto. O Vitor ia derrubar, o Vitor ia usar mais o boxe, porque o cara era do sambo, o Walid ia usar mais o jiu-jitsu, e eu ia usar o jiu-jitsu no tempo certo, porque o cara era do wrestling, eu não ia querer derrubar um cara de wrestling de 120 quilos, eu ia cansar, o Carson sabia que eu tinha que fazer guarda. E aí, cara, tudo bem. No aeroporto, a nossa empresária que cuidava das coisas do Vitor Belfort, a Una Proença, uma grande pessoa, a Una falou, mandou pro Carson um recado: Carson, se o Vitor sair do Brasil, ele não dos Estados Unidos, ele não volta. Ele vai ser deportado. Porque já passou o prazo aqui dele, ele tá com documento, ele tá pedindo a documentação do green card. Se ele sair, ele não volta, porque ele não tá legal
aqui. Ele tá em processo com o advogado, a gente tá brigando lá para poder legalizar ele aqui, as documentações, os vistos, enfim, aquelas coisas burocracia de visto. Sim. Aí o Vitor não podia sair dos Estados Unidos. Caramba, que Aí a doideira. luta caiu. Sim. Aí o japonês ficou louco, porque já tinha vendido que os alunos do Carson iam lutar e o aluno do Carson ia fazer essa luta contra o Yuri Mitchell. Aí o cara chegou assim, ó, tem que ser um aluno teu. O Valide leve demais, não podia lutar com esse cara. E aí, cara, eu não sabia disso tudo, tá? Eu tava na minha. Tava no seu... Tava na minha, tranquilo, feliz, tava feliz com a oportunidade, por quê? Pô, eu não tinha sonhado em sair do Brasil. A verdade é essa. Não fazia parte da minha... Eu gostava, assim, da cultura norte-americana, porque é uma cultura que influencia muito a nossa cultura, a cultura norte-americana, do American Way of Life. Sim. Foi programado e feito para isso, para influenciar... Sonho americano, né? O sonho americano foi feito para que as pessoas almejassem ir para os Estados Unidos, né? Enfim, aquela coisa da cultura americana. Aham. Isso foi planejado, né? E Hollywood foi uma ferramenta para isso. Então, tudo nosso era Estados Unidos, Sim. normal. Os esportes, né? E como eu tinha essa história do basquete, eu curtia o basquete e tal. Cara, e aí, meu irmão, fui para os Estados Unidos, Los Angeles, LA. LA. Pô, LA. Pô, meu amigo. o cara de Botafogo, talvez? Botafogo. Tô em LA, meu. Eu tava querendo Fazendo o que gosta. Eu tava querendo pinto no lixo, né, meu irmão? Nem é Orlando, mas tava na Disney, né? Pô, eu tava na Disney, negrão, americano, vendo os caras, meu irmão. Aí eu conhecendo rap e tal, Tupac, pô, Dr. Dre. Pô, tava amarradão, né? O Vitor já gostava dessas coisas. Aham. Aí o Vitor me apresenta, caramba, aqui, esse cara aqui é muito legal, né? Porque a gente curtia isso aí. Sim. Aí eu, que legal, tal, amarradão. Pô, Estados Unidos, olha só, eu fui um cara privilegiado, olha só, eu fui para os Estados Unidos treinar na minha primeira oportunidade como lutador profissional e posteriormente eu ia pro berço das artes marciais e eu ia lutar no Japão. Sim. Então eu fui muito privilegiado no meu início no mundo do Vale Tudo, do MMA, né? Posteriormente o MMA. Fui muito privilegiado. Eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui lutar no Japão, berço das artes marciais. Então, cara, para mim, pô, foi um momento ímpar da minha vida. E aí, cara, a gente tava só para concluir, né? Não me alongar mais sobre isso. Eu tava no aeroporto de Los Angeles, sentado ouvindo música. Eu tinha comprado um Discman, na época Discman. Olha isso como antigo. Será que a nossa audiência sabe o que é Discman? Rapaz, bota aí no Google aí, sabe você ver o que é Discman. Aí o Discman, amarradão, ouvindo ali Califórnia, né, do Tupac. Aí, cara, ali, daqui a pouco eu sinto do meu lado o mestre João Alberto Barreto e o Carson Gracie sentou do meu lado. Aí eu achei aquilo só isso. Só. Carlão, o Carson era mais... Carlão. Aí eu tirei o fone, o que foi? O mestre João Alberto Barreto, você conhece o mestre João Alberto Barreto? Não conheço. Então, cara, ele é um intelectual. Ele é psicólogo, advogado, é um cara que escreveu vários livros, é um cara muito, muito culto, inteligente e tem uma forma muito particular de falar, né? Um português claro, limpo, ele é muito eloquente, então ele vai, né? Carlão, não sei o quê, falando. E aí, olha só, aconteceu do atleta que iria lutar com o Vitor não pode. Aí ele começou a criar toda uma narrativa. Uma narrativa ali, contextualizando para me dar notícia. E aí o Carson, meu irmão, sem paciência alguma. Aquele jeitão peculiar dele. Aquele jeitão, mas Gilberto, peraí. É o seguinte, Carlão. O Vitor não pode lutar nos Estados Unidos, É você. ou no Japão, se ele sair dos Estados Unidos ele não volta. E o seguinte, o Yuri Misha precisa lutar com um aluno meu. O Valide é muito magrinho e pequeno, é peso leve, não dá. Tem que ser você que é peso pesado, beleza? E aí, vai lutar? Assim. Direto. Hein? Total sensibilidade. Nossa, o cara estreando. Te preparou bem. O cara estreando, né, meu? Total sensibilidade. A roubada tá ali. Aí, o cara total sensibilidade. Ele mandou pra mim essa e falou assim... Aí, cara, ali eu tive um lampejo de sabedoria. Por quê? Porque eu me sentia tão preparado para a oportunidade que estava surgindo que eu não pensei duas vezes. Eu parei, olhei no olho do Carson e falei, Carson, não sou eu que tenho que saber se eu vou lutar ou não contra o Yuri Misha. Você é que tem que saber disso. E aí, eu luto? Aí ele olhou para meus olhos e falou assim, Carlão,
você é a melhor guarda do mundo. Tu vai não só lutar, como tu vai finalizar ele, bicho. Aí então eu luto. Botei meu Discman e continuei ouvindo Tranquilão. o Tupac. Porque eu tinha confiança no Carson, confiança no meu treinamento, que eu tava pronto pra aquela disputa. Eu sabia, eu treinava com o Murilo Bustamante, eu treinava com a Mauri Bittetti, eu treinava com o Valide Ismail, eu treinava com o Ricardo Libório, eu treinava com o Alan Góes, eu treinava com os caras muito Só caixa casca grossa. grossa. Eu treinava com caras muito bons, caras com um nível altíssimo de jiu-jitsu, entendeu? Então, cara, eu fui pros Estados Unidos, treinei com wrestlers de bom nível, eu treinei com caras do boxe, treinava com o Vitor Belfort, cara. O Vitor Belfort é um fenômeno, velho. Que o nego menospreza um pouco o Vitor. Eu acho que as pessoas não valorizam o que o Vitor é. Ou foi, né? Melhor dizendo. Sim. O Vitor foi um cara muito importante pro esporte. Transformação muito do importante esporte. em todos os aspectos. E o Vitor, cara, é bom demais, velho. O Vitor é um talento impressionante. Você ensina uma posição pro Vitor hoje, ele faz em você hoje mesmo. A posição que você ensinou pra ele, ele faz em você hoje mesmo no treino. É difícil. O Sim. mestre tá aqui, ele Sim. sabe. É difícil. O Vitor é muito habilidoso. Naturalmente muito habilidoso. Eu acho que as pessoas menosprezam um pouco a história do Vitor Belfort. Mas enfim, cada um no seu cada um. É só um ponto que eu gostaria de colocar aqui, porque a gente tem que dar o valor a quem merece. Sim. Né? Então eu tava muito bem preparado, Thiago e Edu. Muito bem preparado. E essa minha preparação me deu a blindagem emocional para um momento como esse. E o Carson sabia disso. E né, Edu, a gente tava até falando, e queria que você falasse sobre essa cultura de defender o jiu-jitsu. O Carson Gracie estava preparado pra morrer nos braços da galera, né, na glória, ou sair carregado. Como é que era isso daí, mestre? Eu falo sempre isso. Eu estava preparado ou para sair carregado nos braços da Perfeito. glória dos meus companheiros, da galera do jiu-jitsu, ou estava preparado para sair de maca. Essa Pra era a mim, cultura, né? não só pra mim, tá? Pra todo mundo que era do Carson Gracie, eu posso falar a galera do Carson Gracie. Sim. Eu sei que os Gracie também tinham essa mentalidade, mas eu posso falar do Carson Gracie. A galera do Carson Gracie tinha essa mentalidade, meu irmão. Ou é matar ou morrer. Eu sei que às vezes choca um pouco a galera hoje em dia. Sim. Isso. Sim. Eu entendo que choque um pouco, porque o mundo mudou, as pessoas hoje têm certas limitações emocionais que no passado essas limitações eram testes, eram desafios, e aí se moldou, as pessoas foram se moldando, cada geração com a sua característica. Eu não tô falando bem ou mal, apenas relatando uma realidade. Sim. Então, cara, não se espantem se você é de uma geração mais nova e que não tá acostumado a ouvir isso. Mas nós, do jiu-jitsu de antigamente, éramos preparados para morrer. Ou matar ou morrer. A gente não tava preparado para desistir de uma luta. Bater, ou não, tá bom para mim. Era até o final. Até o final. Até o final. Isso era um mantra nas nossas mentes. É até o final. E eu tive oportunidades em lutas de estar machucado e o árbitro me perguntar, o médico, e aí, quer parar? Interromper a Eu luta. falei, Tá maluco? professor, é até a morte. Os caras olhavam pra mim assustado assim. Mas, cara, não era uma coisa de ser, eu sou o super-homem, eu sou o cara. Não. Era uma coisa que estava implícita na nossa vida, nossa mentalidade, nossa filosofia marcial. Entendeu? É uma coisa que estava dentro da gente, tão dentro da gente, corria nosso sangue. Essa disposição para entregar a vida pelo jiu-jitsu. Entendeu? Então, talvez esse seja o grande diferencial do jiu-jitsu, cara. Certeza. Entendi. Sabe, eu acho que seja o grande diferencial do jiu-jitsu sobre outras lutas. Não acho que o jiu-jitsu seja melhor ou pior do que qualquer outra luta. Eu acho que toda luta tem seu ponto forte e tem seu ponto fraco, suas defesas. Eu acho que o jiu-jitsu é uma luta que no passado preparava os lutadores para guerra, entendeu? E isso fez o jiu-jitsu ser o que é hoje, entendeu? Foi a galera de trás. Forjado, né? Forjado no aço. Meu irmão, matar ou morrer. Perde, mas perde de pé. Morre atirando, morre mas atirando. perde de pé. Perde atirando, meu irmão. Não perde frouxo, virando de costas. Valide fala isso, né? Mas é a nossa melhor realidade. Foi a nossa criação, como nós fomos moldados. Por isso que o jiu-jitsu é o que hoje. Isso é culpa no bom sentido do Hélio e do Carlos. Eles botaram essa mentalidade. E aí as gerações a seguir foram absorvendo isso. O Carson Gracie, obviamente, criado por eles, absorveu isso e passou para os seus alunos. Os alunos de outros alunos ligados a ele passaram isso e receberam. E isso o jiu-jitsu virou o que é. Porque a galera lá atrás não desistiu. Mestrão, você vê isso dentro do UFC hoje?
Pô, pergunta difícil, hein? Mudou um pouco, né? Porque é o seguinte, o esporte mudou. Como eu te falei anteriormente, eu não sou contrário à nova geração. Pelo contrário, eu gosto muito da nova geração, de muita coisa que ela propôs, que ela criou. Só que hoje o MMA virou um esporte, entendeu? Então, como esporte, ele não é mais um confronto de modalidade. E como esporte, a filosofia marcial ficou em segundo plano. Então, hoje, os caras são atletas. Então você tem que entender essa dinâmica. Eu não mais misturo as coisas. Sim. Aí eu não cobro de um lutador hoje do UFC ou de qualquer outro evento uma postura marcial. Eu não cobro isso dele. Porque eu sei que a criação dessa nova geração é diferente. Eles são atletas, então eles são preparados para competição em alto nível. Eles não são preparados para a questão filosófica, a questão de postura, da honra, da arte marcial, uma cultura que vem lá dos samurais. Eles não têm isso. Será que Anderson e Lyoto foram os últimos marciais assim, mas... o Anderson, Lyoto, o Minotauro, esses caras tinham assim, o DNA. Os últimos, assim, né? Esses caras tinham, que me lembra, assim, o Vanderlei, né? O Vanderlei, Shogun. A Chutebox. Aí eu vou falar, a Chutebox, ela tinha um DNA meio carson-greciano. Do Messi Rudimar, né? Eles tinham o mesmo DNA da gente, assim, de ir até o final. Até a morte, velho. Sim. Aqui até a morte. Eles tinham essa parada, a Chutebox. E isso foi importantíssimo, porque eles elevaram o Muay Thai a um nível que o Muay Thai não tinha. Sim. Maurício Shogun, na época áurea, né? O Vanderlei, o Pelé, o Shogun. Pelé, Lante, que muita gente não dá o valor, né? Esses caras foram sinistros. O Rafael Cordeiro, a Chutebox era sinistra. A Chutebox tinha o DNA carson-greciano, assim, tipo, o Rudimar era um mestre no estilo Carson Gracie. Meu irmão, vai pra dentro, acredita, morre atirando. Anda pra frente o tempo inteiro. No amarelo, pé pra dentro, vamos dentro. Bota a marcha e vamos pra cima. Morde o protetor e vai pra cima, né? Eles tinham esse coração, entendeu? E por isso que eles elevaram o Muay Thai e criaram aquela rivalidade com o Brasil Top Team. Sim. Obviamente que tinha um assunto de bastidor, mas eles tinham o que era necessário pra rivalizar com uma equipe como o Carson Gracie. Porque, como o Carson Gracie eu digo, porque a Brasil Top Team é uma extensão da Carson Gracie. Sim. E hoje, como que o mestre vê o cenário dessa nova geração chegando? Eu vou falar aqui da galera que tá bem no hype. Fight Nerds. Fight Nerds. Chutebox também tem. Chutebox, pô, a gente tá aí, o Maurício Ruff, Jean Silva, Carlos Prates que vai lutar, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco também, Charles do Bronx. Como que você vê essa... Eu gosto dessa geração, acho que o Brasil tá novamente com uma geração muito, muito rica. Muito material. Muito material humano de alta qualidade. Eu acho que os velhos, os mais velhos, né, aqueles grandes dinossauros, as grandes envelheceram e ficou uma entre-safra. Aí a gente teve aí alguns lutadores que não conseguiram performar, que tinham algumas expectativas, não conseguiram performar porque era uma entre-safra, e aí veio agora, tá vindo uma geração muito forte. Não só a galera da Fight Nerds, tá? Tem uma galera grande aí de várias equipes pelo Brasil de muito boa qualidade. Meninos bons, de qualidade, meninas muito boas, tá? A gente tem uma geração de MMA feminino de muita qualidade. Hoje, então, o Brasil vive um bom momento de lutadores um ótimo nível que tem para o Brasil ter ranqueados top 10 em todas as divisões. Sim. Todas as divisões, masculino e feminino. É para ter, porque nós temos material para isso. É um momento muito frutífero do MMA brasileiro. E aí que eu coloco aí, finalizando a sua indagação. São momentos diferentes. Hoje temos uma outra geração que são mais atletas. Talvez eles não tragam a questão da filosofia marcial, da honra, da postura, do caráter marcial, não tragam, eles trazem outra pegada, que é mais a competição, que é mais a questão do ser um super atleta, entendeu? Sim. Então, quer dizer, cada um no seu momento, a gente tem que respeitar os momentos, né? As fases. Obviamente que eu sempre, como um bom dinossauro, vou ser um pouco saudosista na questão da filosofia marcial, do código samurai, do código da honra, do bushido, ser algo que permeia a sua vida, ok? Mas eu não vou cobrar isso de uma nova geração que não teve esse ensinamento. Não vou cobrar isso deles. Seria injusto com eles eu cobrar algo que eles não tiveram esse ensinamento. Eles são fruto de uma geração que não privilegiou isso, privilegiou outras valências, pontos, né? Outras valências, outras linhas. Então, hoje temos uma geração frutífera, uma geração de muita qualidade e uma geração com possibilidades reais de ter cinturões. Pra gente até encaminhar pro final, né, a gente tava batendo um papo no off aqui, e aí a gente teve no último final de semana ali, aquele trash talk do Jean Silva, que realmente ele fez o Mitchell sucumbir ali. Eu acho que ele alugou um triplex da cabeça, igual a gente costuma brincar. Como que o mestre vê essa evolução do trash talk, que na cultura americana é mais natural, aqui o brasileiro tá aprendendo a lidar com isso, e como que o mestre vê, por exemplo, o exemplo do Conor, que fazia muito isso, agora o Jean tá fazendo, então, como que o mestre vê isso daí? O Conor foi o cara que trouxe isso de uma forma mais
profissional. Né? Obviamente que o americano está acostumado a isso por causa do WWE, né? Do Pro Wrestling. O americano não está acostumado com esse tipo de coisa. Já é algo normal para eles, a cultura deles de provocação. O brasileiro não tá, porque nossa cultura é cultura nipônica. Então a gente tem uma influência nipônica. Então aí eu venho um código marcial do Bushido, de respeitar o próximo, respeitar o oponente, né? Nunca o judô tem muito isso forte nele, de respeitar o oponente, né? Você saber que você precisa do corpo do adversário para poder performar, então você tem que respeitá-lo. Hoje isso se perdeu um pouco, né? Esse trash talking, eu acho que é necessário até a página 2, quando você vai para o âmbito esportivo. Quando você ultrapassa, vai para o âmbito familiar, pessoal, ou também usando questões de fraqueza emocional do outro, eu não acho muito legal. Como o Sonnen fazia um pouco, né? Eu não acho muito legal. Eu acho que isso não é salutar. Mas para a saúde mental do atleta. Sim. Porque a pressão existe e tudo bem. A pressão faz parte. Se você quer ser um atleta de alto rendimento ou um profissional de qualquer área de alta performance, você tem que conviver com a pressão. A pressão tem que ser sua amiga. Entendeu? Isso é importante. A nova geração não convive bem com a pressão, mas deve aprender a conviver com a pressão. A pressão ela é salutar, porque além ela está código de alerta, tanto positivamente como negativamente. Você está muito acelerado, medo segura, e você está muito sucumbindo, muito arrefecendo. Opa, não pode. Então ela serve a pressão ali como amiga, como parceira, serve como um código amarelo para você ficar alerta, tanto para você não ficar soberbo, como você também não deixar que o medo te engula. O medo todo nós temos. O medo faz parte do ser humano. Importante ter uma medo. emoção, é uma emoção. Qualquer um tem medo. Qualquer um tem medo, ela é uma emoção, ela faz parte da nossa vida, ela é uma emoção. E como emoção, ela tá ali. Qual é o diferencial dos caras que vão além e dos caras que ficam parados, ou que sucumbem, ou que fogem? É que os caras que vão além transformam esse medo num aliado, em agressividade. E os caras que sucumbem deixam esse medo dominá-lo, como fossem seus senhores. Sim. Então o medo vira seu senhor. Quando o medo vira seu senhor, você sucumbe, você arrefece, você corre, você foge. E aí o cérebro te protege. Sim. Né? Os pensamentos entram e te dominam. A maior batalha não é na luta, a batalha é na mente. Então, quando você transforma esse medo em agressividade, em um fator positivo de alerta, você precisa treinar mais, alerta, você precisa evoluir, alerta, você precisa agredir, alerta, você precisa dominar, alerta, você precisa ser o primeiro a dar o passo. Ele é saudável. Senso de urgência, né? Quando ele é aquele medo que te arrefece, é um medo perigoso. Então a gente tem que entender isso, é uma emoção. O medo é uma emoção, você vai viver com ele. E você tem que conviver com ele. Então, de uma forma que você consiga dominá-lo e não deixar que ele domine você. Diante disso, cara, o que eu vejo que o MMA hoje é um esporte extremamente complexo e que não é só dentro do octógono. Ele transita fora dele. Ele transita fora, nos estudos, aí com a Fight Nerds tem feito muito bem. Estudar a luta é algo muito importante, você estudar a luta, estudar seu oponente, se conhecer, aí você entra com a arte da guerra. De novo, a gente volta à cultura marcial. A arte da guerra fala isso há muito tempo. Eu reli um livro agora, que é um livro que eu li há uns 20 anos atrás, eu reli agora, ele fez até aniversário esse livro, né, de lançamento, né, da primeira vez que ele foi visto, que é o livro dos 5 Anéis. Eu reli esse livro agora. Cara, se você reler esse livro, o livro dos 5 Anéis, todos os anéis, você vê muita coisa que o Diego tá falando agora, sobre inteligência emocional, controle, meu irmão, muita coisa ali. E lá atrás... É atemporal, né? É atemporal. Você tem que aprender o que acontece? Que é o grande problema hoje. Você tem que aprender, não é viver no passado, você tem que aprender com o passado, aplicar no presente para construir no futuro. É isso. Quando você consegue olhar para o passado, não como ele te acorrentando, mas sim como um aprendizado, consegue aplicar o que você aprendeu no presente, adaptando para as situações contemporâneas, você consegue construir um futuro mais sólido, um futuro mais promissor, porque você vai estar preparado para as oportunidades que não surgir. Quando você fica acorrentado no passado, você geralmente não aproveita as oportunidades que passam à sua frente. Então é tudo uma questão de aprendizado. O aprendizado deve ser constante. Por isso que eu falei, nós somos eternos estagiários. A gente tem 2 últimas para encerrar, mestre. O Du vai fazer uma e o Léo já vai vir com uma pra gente encaminhar pro final. Vai lá, Du. Mestrão, hoje, em cima de tudo dessas informações que o mestre passou, quem que você vê hoje mais promissor dentro do UFC, dentro do quadro?
Olha, eu vejo muitos atletas feminino. Vina Jandiroba, Norma Dumont, a Natália Silva também, eu acho que é uma menina muito boa. Assim, essas três eu acho com um futuro bem promissor. A Mackenzie Dern, americana, mas é brasileira. A Mackenzie Dern se reinventou. Essa menina vai chegar, bem próxima, vai chegar. A Mackenzie Dern, como brasileira, ela se coloca brasileira, então vou colocar ela no meio aqui. Essas 4 meninas, eu acho que são meninas com grandes chances de ter cinturão. Grande chance, sei que algumas se confrontam aqui, mas elas com grande chance de cinturão, tem um bom material ali. Vejo no masculino, a galera da Fight Nerds, eu vejo assim, o Caio Borralho muito cerebral, um cara que pode construir uma luta rumo ao cinturão. Se tiver o casamento certo de lutas pra ele, e ele tiver paciência. Eu acho que o Caio Borralho é um cara que tem possibilidades reais de ter o cinturão. Eu vejo o Carlos Prates muito, muito próximo de uma disputa de cinturão. Eu acho que o Ian Gary vai ser o maior desafio da vida dele. Com certeza, o Ian Gary tem pra ele, né? E o Ian Gary é um menino, Ian Gary Machado, né, como ele gosta, é um menino com potencial para ser campeão também, tá? A médio prazo, não vejo a curto prazo. A médio prazo, o Ian Gary tem material, tem condições de ser campeão também. Sim. Se ele ganhar hoje, ele vai mostrar que ele tem solidez para ser campeão breve. Entendeu? Ganhar hoje, não ganhar no sábado, perdão. Ele tem solidez para ser campeão. O Maurício Ruff ainda é um garoto com muito talento, mas ainda precisa mostrar mais. Mas ele tem material para ser luta por título, o Maurício Ruff. O Jean Silva, eu acho que hoje o peso pena é um peso pena. Se ele tiver calma, é um peso pena que tá casando para ele. Tá? Eu acho que com a saída do Ilioto Púria ficou ali mais... Favoreceu o Jean Silva, na minha opinião. Acho que ele tem material para ser campeão. Só ele manter a calma, eu acho que às vezes ele acelera um pouco. Assim, essa sede, até dele isso, mas essa sede, ele tem que ter um pouco mais de calma. Eu acho que se ele tiver um pouco mais de paciência, aí a maturidade vem com um tempo. Ele é um garoto que tem material para ser campeão, Jean Silva. Vejo esses garotos da Fight Nerds. Eu vejo um menino que não tá conseguindo, cara, performar, por incrível que pareça, mas eu via material nele. Ele não conseguiu performar ainda no nível que ele merece. É o Petrino. Ele não conseguiu performar ainda. Não entendi ainda o que aconteceu ali no casamento dele. Teve um revés, Não entendi. Ele não tá conseguindo performar, mas ele tem material. Se você olhar ele assim, ele é rápido, ele é grande, ele é forte, ele é bom de chão, ele é bom em nocauteador, biotipo. Ele tem tudo, ele é corajoso, ele tem tudo pra ser campeão. Mas ele não conseguiu performar ainda. Deve ter alguma coisa faltando ali na engrenagem. Bruno Huck, como que você vê? O Bruno Huck, eu acho um grande talento, o Bruno Huck, mas eu acho que talvez o tamanho possa dificultar nessa divisão, né? Por mais que ele tenha um judô excepcional, seja um nocauteador, eu não sei. Mas ele é um talentoso, é um cara talentoso. Os irmãos Bonfim, o Gabriel Bonfim. Marretinha. Esse moleque é fenômeno. Sinistro. Esse moleque é demais. Esse moleque vai dar caldo. O Gabriel é demais. O Gabriel é um menino também com material pra ser campeão. É só quantos lutadores eu tô falando aqui de categorias similares. Tem mais gente. Nosso leão embaçado. O Charles é o Charles já foi campeão, cara. O Charles é o Charles. Olha só, o Charles, mesmo que o Charles não recupere o cinturão, é o Charles do Bronx. O Charles Bronx. O que ele se construiu, reconstruiu. Esses 11 anos de... Perdendo, ganhando, virou campeão, é o Charles. O Charles já é uma lenda, entendeu? A história dele já é lendária. Então o Charles pode ser campeão de novo? Pode. Mas, cara... Mesmo se não for, ele é o Charles do Bronx. Sim, não vai apagar, né? Não vai apagar o que ele já construiu. É o Charles do Bronx. O moleque é brabo. E ponto. Entendeu? Tem meninos muito bons ali, tá? Com possibilidades reais de ter cinturões. É que às vezes foge um nome aqui ou outro. Sim. Mas tem meninos com habilidades para serem campeões. Malhadinho no pesado. Um malhadinho no pesado, ele tem condições. Vai depender de alguns casamentos. Também acho que, de repente, o malhadinho só precisa ter paciência. Também. Porque a gente tem ali na linha de frente 2 caras que estão ali na briga, que é o John Jones e o Tom Aspinall. Sim. O Tom Aspinall é um monstro. Ele é. Vamos respeitar por isso que o Jones ainda não... O inglês, eu não sei se é por isso, mas eu sei que o cara é um trem. O cara tem todos os atributos. Ele é grande, ele é rápido, ele é inteligente,
ele é fisicamente muito atlético, ele é bom de chão, ele é bom em pé e nocauteia. Sim. Então ele tem todos os atributos ali. Ele é um lutador diferenciado, Tom Aspinall. Então a gente tem que entender o que vai acontecer nesse confronto com o John Jones. Vai acontecer, o Malhadinho tem grande potencial para ser campeão, tem muito potencial, vai depender dos casamentos de luta e da paciência dele. Às vezes uma luta muito rápida, ser colocado muito rápido na frente não é bom. Às vezes é melhor esperar um pouquinho, deixar os leões se matarem e pegar a carniça. Tem que ser um pouco inteligente às vezes, tá? Que é o grande exemplo do Jean, né? Agora ele já queria pegar agora logo em seguida. Calma. Deixa o corpo recuperar um pouquinho. Calma, deixa os leões. Deixa os caras brigarem na frente e aí você vê que sobrou. Opa, agora eu vou. O Caio Borralho tá fazendo isso de forma muito inteligente. Sim. Entendeu? Tem que ter paciência, gente. A paciência é uma virtude. A paciência, ela é uma virtude. Aprendam a ter paciência. A paciência é uma virtude pra vida. Se você for uma pessoa paciente, você vai ter oportunidades maiores. Se você for uma pessoa impaciente, você não vai estar preparado quando a oportunidade chegar. Ela vai chegar na sua frente, você ou não vai enxergar ou não vai estar preparado pra ela. Paciência é uma virtude. Léo, vamos fazer a última? O Léo tá com a gente aí? Bora. Léozinho, Bora. faça a última pro nosso mestrão aqui, que ele tá no laço. Antes de mais nada, só agradecer, que bate-papo incrível. Eu não consegui participar de forma efetiva, mas eu acho que não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser, a gente certeza. terá a página 2 aí com o mestrão e eu vou poder estar presente aí. Mestrão, rapidamente, vamos fazer luta a luta desse card principal desse evento do UFC Kansas. Só a sua opinião, não precisa nem se aprofundar muito, tá? Então vamos lá. Ikram Aliskerov contra André Muniz. Pra você. Aliskerov vence. Beleza. Randy Brown. Aliskerov é um cara duro, tá? Sim, não é carne assada. Não é porque ele perdeu pro Robert Whittaker que foi oportunidade. Ali é o seguinte, ele não tava preparado aquela oportunidade. Ele levantou o dedo. O telefone vermelho tocou, ele não podia negar para o UFC. Sim. Tem vezes que você não pode negar para o UFC, ele não podia negar. Aí pegou o Whittaker é sensacional. Não precisa, dispensa comentários. Espetáculo. Whittaker Sim, espetáculo. cara... Não tá no melhor fase da vida, na fase, mas o Whittaker é um lutador. Quem gosta de luta sabe que o Whittaker... Igual o Charles, igual o Messon falou, vai continuar sendo o Whittaker. É um craque. Randy Brown contra Nicolas Delby. Se o Randy Brown não se precipitar, for calmo e inteligente, usar a envergadura, o Randy Brown vence o Dalby. O Dalby, ele é um cara de endurance. Ele vence os oponentes pela fraqueza física dos oponentes. Ou seja, os oponentes cansam, e não porque ele é um cara que vai pra cima o tempo todo, não consegue nocauteá-lo, não consegue finalizá-lo, os oponentes começam a diminuir, a arrefecer. Aí ele cresce e vence. O Dalby, ele depende que o oponente diminua o ritmo. Se o Randy Brown controlar o ritmo e a distância, o Randy Brown vence o Nicolas Dalby. Vencerá. Perfeito. Sim. Michel Pereira contra Abus Magmedov. Uma das lutas mais difíceis desse card, tá? Não menosprezem o Abus. Não menosprezem esse cara. Esse cara vem evoluindo. Ele tinha um gap físico, ele melhorou, ele tá treinando com o Ítalo Vilardo. Como é que ele aprendeu isso? Quando ele perdeu pro Caio Borralho. Ele perguntou pro Caio quem é que treinava ele, porque achou o Caio tão forte e tão com ritmo de luta tão intenso que ele ficou abismado com o Caio. Não só isso, o Michal Oleksiejczuk também, quando perdeu pro Caio. E aí, sabe que o Michal veio pro Brasil treinar com a Fight Nerds. No caso do Abus, não. Mas o Abus Nurmagomedov, ele treina com o Ítalo Vilardo. O Ítalo Vilardo planilha o treinamento físico. E após o Ítalo ter treinado ele melhorou muito fisicamente. Então, se o Michel não tiver preparado fisicamente, não tiver bem fisicamente, ele teve uns problemas extra-campos aí. Exato. Eu não sei como é que vai estar a mentalidade do Michel. Se ele tiver abstraído dos problemas extra-campo, né? E poder lutar o que ele luta, a fluidez dele, como ele vinha numa sequência poderosa de vitórias anteriormente, antes de perder, o Michel vence a luta. Mas se o Michel errar, o Abus consegue ir comendo mingau pelas beiradas. Luta difícil de prever. Perfeito. Giga Chikadze e David Onama. O Chikadze é muito bom, né? Os chutes dele, pra mim, é um dos melhores chutes da divisão. Que cara lindo ele chutando. Cara impressionante. Aluno do Rafael Cordeiro. Tem um kickboxing de excelência ali. As habilidades de chute dele são muito, muito incríveis, né? Como ele chuta, com as habilidades. Agora, cara, o Arnold Allen mostrou o caminho pra vencê-lo. Se o Onama, que é um garoto inexperiente ainda, mas é um garoto bom, inexperiente que eu digo em grandes confrontos, tá? Sim. Não na organização.
QI de luta ali. Em grandes confrontos. Ele não foi testado em grandes confrontos. Esse é um confronto bom pra ele. Um Pra confronto separar mesmo. pra botar se ele vai pra cima ou não. O Onama é nocauteador, também sabe finalizar. O Onama é um bom lutador, cara. Se ele conseguir fazer, emular o jogo que o Allen teve pra cima do Chikadze, fazer o Chikadze andar o tempo todo, o Chikadze não aguenta 3 rounds naquele ritmo. E aí o Onama pode até nocauteá-lo. Eu vou de Onama, porque eu acho que o Onama vai quebrar a banca. Acho que o Chikadze é favorito, inclusive, nos odds, eu acho. Sim. Perfeito. Anthony Smith e O Chikadze não bateu o peso, tá? É, o único, né? Anthony Smith e Zhang Miangang. O Miangang vai vencer. Eu acho que o Smith é a última luta dele, né? É a Last 60ª luta dele. Ele vai se aposentar. Já não... Cara, quando o cara fala assim, ó... Óbvio, eu particularmente, eu não torço pra ninguém. É assim, eu quando sento na bancada do UFC Fight Pass, eu procuro não torcer pra ninguém. É óbvio que eu sou brasileiro. Então, sempre eu vou ter meu coração batendo mais forte quando o brasileiro entra naquele octógono. Mas eu tento, o máximo, não ficar torcendo muito. Mas, tipo assim, eu tento o máximo ser o mais claro possível. Às vezes eu sou até mal interpretado. E o Carlão tá torcendo contra, não é? Eu tô tentando... Imparcial, né? Eu tô tentando fazer uma leitura do jogo para que as pessoas que não são hardcore entendam o que tá acontecendo. Aí os hardcore às vezes não entendem a dinâmica e falam, ele tá torcendo contra o brasileiro. Não é torcer contra o brasileiro, é falar o que tá acontecendo, é ser justo com o que tá ocorrendo dentro do octógono. Seja pro bem, seja pro mal, beleza? Dito isso, cara, é uma luta que eu, particularmente, acho que seria muito bacana o Anthony Smith encerrar a carreira dele, o Lionheart, uma carreira vitoriosa, uma carreira de casca grossa. Meu irmão, ele é um casca grossa, cara. Ele é old school, meu irmão. Ele encerrar com uma vitória. Ainda mais tirar o hype do chinês. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O chinês já é um nocauteador brutal. Perfeito. E pra finalizar, mestrão, que é a luta principal da noite, né? Ian Machado Gary, da Shootbox, e Carlos Prates, Fight Nerds. Pra você, quem vence? Cara, eu acho que vai ser a luta mais difícil do Carlos Prates, uma luta que vai ser um divisor de água, se ele tá preparado para disputa de cinturão. O Ian Gary, apesar de ter short notice, né, tive pouco tempo para focar pro Prates, é um menino que treina constantemente, é um menino muito preparado, é um menino que aplica muito no treino, se dedica muito ao treino, investe no treino, algo importante, ele investe muito e ele pode fazer um jogo difícil pro Carlos Prates. Ele pode tentar travar o jogo do Carlos Prates e frustrar o Prates. É uma luta de 5 rounds, ele pode comer o mingau pelas beiradas e frustrar o Prates, sim. Só que tem outro ponto ali. O Carlos Prates é um striker paciente. E como eu falei aqui, paciência é uma virtude. O Carlos Prates, ele não vai direto comendo mingau, colocando a colher no meio do mingau para queimar a língua. Ele vai comendo pelas beiradas. E se ele for machucando o Ian Gary, machucando, frustrando as investidas de queda, o trabalho de dirty box na grade, for frustrando e trabalhar ali a envergadura dele e o Muay Thai que ele faz pro Muay Thai da luta das 8 armas, né, pra machucar. Ele usa cotovelo muito bem, ele usa o chip muito bem pra machucar a costela. Ele é um cara que machuca, né? Ele é um cara mau. O Carlos Prates, pra mim, tem mais possibilidade de vitória do que o Ian Gary. Mas não me espantaria se o Gary ganhasse, não, tá? Porque o Gary é um bom lutador, é material pra ser campeão um dia. Mas só que o Prates, eu acho que é um lutador mais visceral, um lutador mais cirúrgico no que tange a buscar a finalização da luta. Eu acho que o Prates vencerá essa luta. E é uma luta que vai ser, pra mim, um divisor de águas pro Prates. Ele vencendo o Gary, ele se credencia realmente uma disputa de cinturão. Vamos ver o que vai acontecer lá em cima, né? Porque muita coisa pode acontecer na categoria. Se o Belal perder, cara, vai dar uma confusão danada, porque o Islam vai subir. E aí vai dar uma confusão danada. Perfeito, mestrão. Vou deixar os meninos encerrarem o programa. De antemão, já agradecer em nome do canal Estagiários, tá, pela presença. Tamo junto. E se Deus quiser, daqui a pouco vamos marcar essa parte 2 aí pra eu estar presente. Valeu. Vamos, sim. E lembrando a galera que amanhã, 1h no meu canal Fighting Mode TV, o meu canal, eu vou estar 1h fazendo esquenta. Todo sábado, 1h eu faço esquenta ao vivo. É uma live. Eu convido a todos participarem, onde eu falo todas as lutas. Eu aqueço luta por luta e interajo com o público aquecendo o evento da noite no UFC Fight Pass. Então amanhã no meu canal Fight Mode TV, alguma dúvida, vai lá na minha link do minha bio, tá lá o link pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal, ajuda o Carlão Barreto ali. Eu fiquei muito tempo sem ter canal no YouTube. Todo mundo pedia, Carlão, faz um canal no YouTube, Eu falei assim, eu quero fazer um canal onde seja quase uma web TV. Tenha vários programas, tal. Aí
a oportunidade chegou, eu estava preparado mentalmente e com consistência para fazer o canal, e a gente está construindo um canal do zero ali, que é o Fight Mode TV. Então vai ser uma plataforma, não só um canal no YouTube, vai ser uma plataforma de artes marciais. Já convido aqui o mestre para... A gente vai fazer uma academia de luta lá. Show, e vai dar aula. Depois de a gente trocar uma ideia, eu quero ter professores ensinando a sua modalidade de uma forma muito particular, porque a forma de ensinar é a sua forma de ensinar. Sim. Ninguém vai imitar, entendeu? Então é muito importante a gente ter novos talentos, grandes talentos, pessoas consagradas dando aula no nosso canal, e vai ser muito legal. Vai ser uma plataforma de artes marciais. Você que gosta de lutas, me segue lá no Fight Mode TV. E eu vou pedir uma salva de palmas aqui, porque essa resenha aqui Obrigado. foi incrível. E, Messi, pô, um prazerzaço receber o senhor. Agradeço de verdade, enchi muito sua paciência, eu sei. Não sei como é que é. É porque realmente a agenda é apertada. São meus afazeres no UFC Fight Pass, estamos a fazer agora um canal, porque, como eu falei, não é um canal, simplesmente um canal. Não é que seja simples um canal. Sim. O canal é trabalho pra caramba. Você fazer pauta, você fazer Produzir, roteiro, sim. você convidar as pessoas, é um trabalho danado, né? A gente teve aqui dificuldade. Sim. Mas a gente tem vários programas, eu tô construindo um canal mesmo, uma web TV pra galera da luta. Uma plataforma. E não só pra galera do MMA, é pra galera do jiu-jitsu, pra galera do muay thai, galera do kickboxing, galera do judô. Eu quero colocar lutas de judô, lutas de kickboxing, lutas de muay thai dentro do canal. Eu quero que as pessoas conheçam as modalidades de luta, porque a gente fala muito, o cara é do sandá. O cara não sabe nem o que é sandá. O cara do kickboxing no muay thai, o cara confunde. Às vezes né, nós, comentaristas pra facilitar, falamos striking. Uhum. A galera do striking. Que a galera já entende. Porque o público entende. Se eu ficar falando, o kickbox, qual é a diferença do kickboxing pro muay thai? Se eu perguntar pra 10 pessoas, 6 talvez saibam. Sim. Entendeu? A diferença de um pro outro. A maioria não sabe. Sim. É striking. Entendeu? O Carlão falou que o cara do Muay Thai, mas do kickboxing não é. É pra gente facilitar ali o entendimento do público. Entendeu? O cara é do Savate. Pô, quem sabe o que é Savate? Muita gente não sabe. É um público fechado. A galera do Savate ama o Savate. Mas você sabe o que é o Savate? Sabe como é que o Savate se conduz? O Savate é uma luta de defesa pessoal, velho. É uma luta de rua, de combate. Sim. Não é uma luta esportiva. Entendeu? Não tem. Carlão, ninguém falou do Krav Maga. O Krav Maga não é uma luta esportiva. O Krav Maga é uma luta de defesa pessoal, inclusive letal. Sim. Entendeu? Então não é uma luta que vai dar pra botar num MMA. São coisas que a gente tem que, às vezes, peneirar para o grande público entender. Porque se tiver uma coisa muito específica, as pessoas não entendem. Mas o Fight Mode TV vai falar especificamente. Vai ter ali a questão do kickboxing, um kickboxer falando kickboxing, um mestre de Muay Thai falando de Muay Thai. E assim por diante. Porque a gente quer ser o canal de lutas, assim, que as pessoas das artes marciais de uma forma geral, entendeu? Forma didática. E com certeza, o trabalho que o mestre faz, que o Vitor Miranda faz, que é elucidar exatamente no detalhe e traduzir pro público que não é tão hardcore, se fazer entender, eu acho que é o grande sucesso do negócio. O mais importante, a gente tentar traduzir o que tá acontecendo. Às vezes o hardcore fica um pouco, mas eu já sei, ele tá falando que eu já sei. Ótimo que você saiba, continua sabendo. Mas tem muita galera, a maioria ainda não sabe. Ela vê a luta ali pra ver uma porrada. Mas não acha que, mas não entende que aquilo ali é uma arte. Entendeu? Mas enfim, a gente vai fazer o nosso trabalho da forma mais humilde e determinada possível. Determinação é tudo, irmão. E assim, mais uma vez, obrigado. Vou deixar aqui aberto pra parte 2 com o Messi, quando a gente tiver um pouco mais de tempo. Vai ser um prazer. E assim, o grande ensinamento que ficou aqui, galera, é o seguinte: paciência. Tá certo? Virtude. É uma virtude. E, cara, acredite nos seus sonhos, você pode conseguir, com muito trabalho, né, Du? Com certeza. Então a gente tá junto nessa aqui. Carlão Barreto esteve com a gente hoje, um prazerzaço. Não esqueça de compartilhar, divulgar pro amigo. Nossa patrocinadora Quanto, 20% no site de descontos estagiários, presente pro Mestrão aqui. E vamos juntos. Mestrão, mais uma vez, muito obrigado. Irmão, uma honra receber o senhor. Uma honra. Abraço, cara. Galera de casa, Deus que acompanhou abençoe a gente, a todos aí. Tamo juntos. obrigado, viu? Quase derrubei o microfone aqui. Hey! Mais duas vezes. Hey! Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.